camaradas, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vocês estão acessando. Esse é o seu podcast pseudo-intelectual socialista revolucionário, blasfemado, treteiro e problematizador leviano, feito por um historiador boêmio e um cientista político ranzinza, ambos desocupados, cujo pano de fundo, mote principal é, na verdade, mandar todo mundo tomar no cu. Por quê? Porque sim, é o que a gente mais gosta de fazer. Bom dia, boa tarde, boa noite, camaradas. Mais uma vez aqui para mandar todo mundo tomar no cu, porém sem perder a ternura, jamais. Esse podcast geralmente é dividido em 3 partes. A primeira trata-se de assuntos relativos à teoria socialista. A segunda parte costuma ser algo que está em voga na grande mídia nos debates mais obscuros da internet. E a terceira parte é o que a gente quiser falar e vai tomar no cu. Então, companheiros, sem mais delongas, como já diria Mao Zedong, a prática é o que tem da verdade. Por isso, vamos começar logo esta porra. Nesse episódio a gente não vai ter a composição clássica dividida em 3 partes do episódio, que versa sobre a teoria socialista, sobre algum assunto que esteja em voga e um assunto mais livre, né, no final. A gente resolveu deixar mais para falar sobre um único assunto e deixar a nossa convidada especial falar sobre ele. Então, Felipe, começando aí mais um episódio, o episódio 11, se não me engano, e é um dos assuntos que eu já queria falar tem muito tempo, estou empolgado com esse episódio que a gente já gravou, a primeira parte, né? E foi difícil, né, a gente conseguir fazer esse rolê todo pra gente falar desse tema, que, aliás, traz aí, qual que é o tema pra gente, Felipe? Então, o tema de hoje é sobre mulheres anarquistas, né? Principalmente de mulheres dentro do anarquismo, a perspectiva de gênero dentro do anarquismo, que é um assunto bem apagado, né, dentro da historiografia, e isso vai ser até colocado mais adiante. E também tem a questão da dificuldade, né, vem muito da pandemia. O tema também que é um pouco espinhoso dentro da própria esquerda, assim, é um tema bem espinhoso, principalmente dos marxistas, né? E isso vai ser levantado ao longo do episódio. Mas é bem interessante sobre a perspectiva de gênero no anarquismo, as mulheres anarquistas, né? Quem são essas mulheres, né? Que estavam aqui, né? E aproveitando essa questão, né, sempre lembrando que dentro do feminismo, né, assim como qualquer corrente ideológica de forma geral, mesmo hoje a gente consegue observar melhor até do que algum tempo atrás dentro do pensamento, né, das correntes conservadoras, mesmo reacionárias também tem algumas das suas divisões, apesar de ser um pouco mais coerente, digamos. O feminismo, a esquerda em geral e o socialismo de forma geral, existem inúmeras correntes baseadas às vezes na mesma fonte ou na mesma raiz e às vezes não, como é o caso, por exemplo, da discordância em alguns aspectos, por exemplo, das mulheres marxistas, feministas marxistas, né, com as feministas anarquistas. Isso sem contar, é claro, as feministas liberais e algumas bizarrices que a gente vê por aí, como as feministas conservadoras, né, que é a galera da igreja e por aí vai, né, que acredite se quiser, existe. E, enfim, é difícil, né, a gente pensar nesse espectro sem a gente entrar em pormenores, né? Então acho que esse episódio tá sendo bem legal mesmo de trazer pra gente essa perspectiva do anarcofeminismo, que muitas vezes é apagado, né, por companheiros, né, camaradas, homens, claro, e também por camaradas de outros setores, digamos, da camada do socialismo. Principalmente algumas coisas que vieram à tona, que a gente vai falar nesse episódio recentemente, né, de camaradas marxistas que às vezes até propositalmente apagaram o fato de algumas mulheres citadas por eles próprios serem anarquistas, né? Exatamente, colocando como antifascista, mas não como anarquistas, né? Tive até essa dualidade. Então, Felipe, para esse episódio aí, pra gente terminar essa primeira parte aí, trilha sonora qual que é? Trilha sonora é o Seven, né, que a banda se reuniu depois de mais de uma década parada, que eles fizeram uma música, lançaram um single anti-Trump de Escape from a Mile Lounge, é bem interessante. E a indicação de filme? A indicação de filme, como com Luiz e Michel, A Rebelde.
Queria adicionar aí nas indicações de filmes também a Revolução em Dagenham, que é sobre um grupo de mulheres operárias, né, na fábrica da Ford, que fizeram greve reivindicando seus direitos, né, principalmente quanto à questão salarial, né. E o documento da Emma Goldman também, que acha fácil no YouTube. E, é claro, um clássico do cinema anarquista, que é As Libertárias, que fala sobre um grupo de mulheres chamadas As Libertárias, que lutaram a Guerra Civil Espanhola e lutaram também contra os grupos internos, né, dos camaradas revolucionários anarquistas na época, que eram machistas, né? E qual que foi a indicação de livro, então, Felipe? A Mulher Degenerada, de Maria Lacerda de Moura, né, que é uma anarquista brasileira, do iniciozinho do século XX, né, que teve muito anarquismo no Brasil. Então, para debater aí esse tema, que para mim é um tema que eu já queria discutir há muito tempo, né? A gente já estava tentando trazer aí, a nossa convidada especial de hoje já tinha 1 ano e 300 dias aí, e ela ficava enrolando a gente, né, Felipe? Inclusive, com as desculpas mais esfarrapadas, mas também boas desculpas, que ela estava inclusive pesquisando, né, e enfim, fazendo seus projetos acadêmicos de forma geral em relação ao tema que a gente está discutindo, que a gente vai discutir agora com ela, né, Felipe? Exatamente, tá. Né? Foi, costumo dizer, quase foi uma odisseia, né, ter a presença da Thalita, alguns meses já negociando essa presença ilustre, né? É todo dia que a gente nós temos convidados tão gabaritados ali, né? Então, é um prazer e uma honra estar aqui, Thalita. Pois é, então o filho da puta do Felipe já falou o teu nome primeiro, né? Ao invés de fazer bonitinha a apresentação, mas tá aí. É a nossa comunidade de Thalita, militante feminista, anarquista, anarcofeminista, né? Onde ela própria disse que se identificou dentro da corrente do feminismo. E, enfim, vamos abrir aí a palavra para ela falar aí. Obrigada pelo convite. E, assim, em minha justificativa, já que eu sou muito boa nas desculpas esfarrapadas, já que eu enrolei vocês vários meses, tem uma vantagem eu ter enrolado vocês tantos meses. Esse não vai ser um podcast em homenagem ao 8 de março. É verdade. Vocês já estão na vantagem com alguns camaradinhos que só chamam as meninas para falar no dia do 8 de março, né? É verdade, olha aí. O esquerdomacho clássico, né? 8 de março e vamos aproveitar para divulgar, ganhar uns likezinhos e chamar as meninas para falar aqui, né? Exatamente. Então, na minha defesa aí, né, para dar continuidade aí, acho que é importante que a gente faça essas conversas sempre no 8 de março, pela visibilidade, né? Porque tem toda uma questão de publicidade desse momento e é um bom momento para disputar as narrativas, mas é algo que tem que ser contínuo na nossa atuação, né? Eu brinquei que o meu objetivo hoje é pensar, falar para os camaradas, né? Porque ser silenciada pela direita, tudo bem, eu super entendo, mas ser silenciada pelos camaradas, aí fica mais difícil, né? Então você, camaradinha, que ouve a sua colega e fala, obrigada, compa, vamos para a pauta, ou põe só a sua colega, aquela única, para mediar a mesa e não dar voz para sua companheira, eu acho que é um momento de você se pensar. Eu acho que você falou de anarcofeminismo, como eu me identifico, e essa é uma das coisas que eu quero discutir hoje, assim. Parece muitas vezes que o anarcofeminismo não tem historicidade. A gente faz tanto esforço para tentar descobrir, né, o que é o anarquismo histórico, né? Então a gente aquela leitura do de Koch, né, que vai buscar o Godwin, busca o Tolstói, busca uma galera lá, e aí a gente fala, não, peraí, o anarquismo não começa aí, o anarquismo vai começar lá em meados do século XIX. E com as mulheres a gente acaba deixando de lado, invisibilizando todas as tentativas femininas como se elas estivessem todas colocadas no bojo do anarquismo, como se a discussão delas não tivesse sido importante para alargar os horizontes do anarquismo, né? E no caso do anarcofeminismo, ele também tem a sua historicidade, os seus antecedentes, e tem o seu ponto de virada, né? Onde a gente pode dizer que tem uma série de organizações e de mulheres que passam a se identificar com o anarquismo a partir daí, né?
E assim, a minha primeira questão sobre isso, pra gente discutir, né? Vamos falar um pouco sobre as mulheres, quem são as mulheres anarquistas, né? Principalmente as que a gente estava falando em off, né? As que você quer trazer, assim, em primazia. Então, quando a gente fala de quem são essas mulheres, tem uma coisa muito curiosa disso, porque a gente não tem dados estatísticos que deem conta da diversidade de quem são essas mulheres, né? Então, por exemplo, são poucas as fábricas, as estatísticas estão aí com vários trabalhos na historiografia que dizem, por exemplo, sobre questão de gênero e raça, né? A gente tem até alguns sobre gênero, porque, por exemplo, a indústria têxtil é uma indústria majoritariamente feminina, mas a gente não tem como dar conta exclusivamente não tem como saber exatamente toda a diversidade. Isso é uma coisa que acontece quando a gente fala de mulheres no geral, né? Mulheres fica parecendo com uma categoria meio ahistórica, né? Ninguém chega assim e fala quem eram os homens da IT. Pô, todo mundo tem diversidade, né? Mas quando a gente fala de mulher, quem eram essas mulheres? Como se elas fossem assim, quem são elas? O que elas comem? De onde elas vêm? Não, tinha uma diversidade enorme. É verdade, não é? Você faria isso para um cara? Não, com certeza não, velho. Infelizmente, então, né? Tipo, é uma parada mais estrutural mesmo, é automático, né? Não é necessariamente uma coisa para invisibilizar, mas é porque elas são invisibilizadas já, né? Então é por isso que é importante, talvez, levantar, né? Quem eram, né? Pra gente dar nome. Quem são as mulheres anarquistas, tipo, que você vai falar mais pra frente, né? Mulher X, Y, Z, por aí vai. É um problema da historiografia, né? A história das mulheres tem tentado, a Michelle Perrault até parafraseia o Dibé falando isso, né? Ela diz assim, muito se fala sobre elas, mas o que se sabe sobre elas? E aí, muitas vezes, quando a gente reivindica falar de uma personalidade, né, de uma militante em si, fica parecendo um certo personalismo, uma certa marmorização, mas, na verdade, elas representam uma grande diversidade de mulheres, né, e servem para a gente compreender essa atuação de muitas mulheres. Por quê? A grande maioria delas, exceção da Maria Lacerda de Moura, que eu acho que é o grande nome e aquele que é mais estudado, que mais produziu, que era uma mulher de classe média, todas as outras eram mulheres operárias que começaram a trabalhar ainda crianças, com pouco nenhum estudo. A gente tem casos de mulheres fichadas e que são fichadas como propagandistas anarquistas e que não sabem ler nem escrever. Mas isso não significa que elas não fizessem, não atuassem no movimento como oradoras. Outra coisa que eu acho importante falar sobre as mulheres anarquistas é como elas estão na ponta desse movimento, nas greves, né? Então a gente fala da greve de 1917, mas a gente esquece que é uma greve que começa com as mulheres e que existiam várias formas de ação direta para além da greve, né? Então elas executavam boicotes, sabotagens. Na greve 17 tem lá, as mulheres atacavam os fura-greves, isso era super comum, elas eram acusadas de agressão. Elas traziam para o movimento a sua experiência cotidiana, né? Então, a questão da carestia, do casamento, da hierarquia entre os gêneros, né? Mas não ficava só nisso, né? Elas atuavam como conferencistas, como publicadoras, né? Então a gente não tem essa noção, a gente fala dos grandes jornais operários, né? Lanterna, Plebe, Terra Livre, mas as mulheres sempre estiveram ali publicando seus artigos, né? Então fica parecendo diferente, né, do que é de verdade, que as mulheres sempre tiveram a rebote dos homens nesse movimento, quando na verdade elas sempre foram protagonistas, né? Se a gente pensar, a gente fala muito da educação familiar anarquista, né? Tem várias famílias anarquistas na Primeira República. Como é que você vai pensar uma educação familiar sem a figura feminina como adepta dessas ideias, né? Sabendo da centralidade das mulheres na educação de uma criança. Por mais que seja uma família anarquista, o trabalho ainda fica em grande parte das mulheres. Então, essa é uma das questões que eu acho que a gente pensa muito pouco. A gente fala das famílias anarquistas e dá muito pouco papel para essas mulheres anarquistas, para além, por exemplo, da mãe, né? Eu
especificamente as irmãs Soares, né, que são as irmãs do Florentino de Carvalho. E aí todo mundo fala, Paula Soares, a mãe, foi a primeira a ser convertida ao anarquismo. E fica muito nisso, assim, quando na verdade ela tinha uma casa aberta, era um centro de referência. Então, essa mulher certamente organizava esse espaço anarquista. Mas quando a gente fala de mulheres anarquistas, fica parecendo que elas agem pela paixão, no calor do momento, né? E não é isso, né? Elas têm, inclusive, uma série de centros femininos, elas estão para além de questões tradicionais que a gente coloca como campos femininos, como a educação, né? Nas escolas modernas, por exemplo, a gente sempre fala, né? Maria Lacerda de Moura é esse grande expoente da educação moderna no Brasil, mas elas estão nos outros também, né? Inclusive, elas estão aí na linha de frente das greves e da ação direta. Thalita, então, eu achei bem interessante isso, a questão da família, né? Quando você para pensar, você não pensa a ideia da anarquista como mãe. Eu acho que não existe essa construção social, e talvez isso seja até da ideia que tem a construção de que o anarquismo seja antifamília, acho que também tem isso também, que feito por parte por movimentos conservadores, reacionários, de direita, liberais, movimentos capitalistas, mas também por parte até talvez dos próprios marxistas, para deslegitimar, né? Para deslegitimar esse movimento. Então, é uma questão bem interessante para pensar a questão da mãe, que acho que poucas pessoas a centralidade, falam, né? Naquele aspecto, além da questão da mulher estar no ambiente de trabalho, ser uma mulher trabalhadora, além de ser uma militante política, ela também tem um aspecto da mãe. Acho que esse é jogado como fosse a lixeira da lixeira da pesquisa, assim, como fosse, pelo menos como que eu percebo, né? Um movimento assim. Só pegando esse gancho aí, inclusive, né, que você falou justamente disso, a questão da centralidade da mulher na família, né, e o quanto isso recai, inclusive, para mulheres anarquistas, o papel da mulher, da mãe, numa sociedade patriarcal de qualquer forma, né? Então, assim, as mulheres anarquistas, como a Thalita acabou de falar, estavam nesse, digamos assim, nesse front de batalha social, mas também estavam no front de batalha operário, né? O próprio acadêmico, né? Como a Thalita falou, fazendo conferências. E aí a primeira coisa que me veio na cabeça foi a Emma Goldman. A Emma Goldman, né, dando nome às mulheres, inclusive, ela fazia conferências por todo os Estados Unidos, né, algumas conferências fora também, na Europa e etc. E ela falava muito sobre essa questão, né, da família e principalmente das relações das mulheres quanto à monogamia, poligamia, né, o poliamor, de forma geral. Ela não nomeava dessa forma, mas assim, ela falava sobre tudo isso, né, ao mesmo tempo que ela escrevia, por exemplo, sobre o indivíduo, a sociedade e o Estado. Então, ela falava sobre filosofia, falava sobre, sei lá, política de forma geral, é lógico, né? Mas também estava falando ainda no campo mais, que não deixa de ser filosófico, mas no campo mais das relações individuais, né? Dela própria. Se não me engano, inclusive, ela viveu várias... uma, eu tenho certeza que sim, pela história, né, que a gente vê dela, etc. Mas eu acho que ela viveu mais de uma, que não sei se foi comprovado ou não, mas... né, relações poliamorosas de forma geral. Não é verdade. Então, às vezes ela até escreveu umas putarias. Ela viveu né? uma relação poliamorosa e namorou outros militantes, né? Então, o que eu sei é que uma relação dela é oficial, né, poliamorosa. Aí ela tem a vida dela que, tipo assim, ela não tinha uma relação oficial e tava pegando geral mesmo, né, porque, enfim... É o direito dela, a concepção dela que ela tinha de sociedade na época também, que enfim, hoje se porta como... minha visão pessoal, assim, da nossa sociedade é que a gente tem as duas coisas de maneira oficial, coletivamente falando, né? Tanto você tá ali, poligamia mesmo, e oficialmente depois, quando você estabelece um namoro, um relacionamento oficial, você vira, pelo menos em teoria, monogâmico. Mas hoje as duas coisas meio que na nossa sociedade coexistem. A fase da poligamia, digamos, e a fase da monogamia, né?
enfim, que é uma questão talvez mais de praxis da luta de classe, né? A síntese da luta de classe de lá pra cá, não sei dizer, mas a primeira que me veio na cabeça, Thalita, foi a Emma Goldman, com certeza todas as outras também. E eu acho que, pegando esse gancho do Felipe da família, assim, a maternidade compulsória e o casamento são assuntos que as mulheres anarquistas tratam desde si. Eu acho que essa é uma das grandes contribuições das mulheres anarquistas, né? Tanto pro anarquismo quanto pro feminismo, né? Então a gente tem que lembrar que, assim, o que é o contrário da mulher operária? É a mulher burguesa. A gente está falando do século XIX, que é quando cria, por exemplo, toda essa disciplinação, toda essa disciplina, eu ia falar disciplinariedade, mas não sei nem se tem isso, então, toda essa disciplina a respeito dos corpos femininos. Então, a ideia desses estereótipos como rainha do lar, o anjo da casa, essas coisas todas, não é da Idade Média, não. Ela está no século XIX e ela está apoiada não é uma tradição, ela está apoiada num pressuposto pseudocientífico, jurídico, um pouco legal, ela é propagandeada, ela está na moda, né? Então, quando as mulheres anarquistas falam sobre a maternidade e o casamento, elas estão, por um lado, atacando essa sociedade burguesa, né? Por um lado, não, elas estão completamente atacando essa sociedade burguesa, né, que exige que elas tenham cada vez mais filhos para que eles sejam mão de obra. Então, a gente fala, né, a Silvia Federici está muito na moda, e com razão, né, o Caliban e a Bruxa é uma obra fantástica, tudo que ela tem produzido desde a década de 70 a respeito do trabalho doméstico como trabalho não remunerado é incrível, mas as anarquistas estão falando isso desde o final do século XIX. Por um lado, as mulheres anarquistas atacam essa questão da sociedade burguesa, né, desse estigma do casamento por interesse, da maternidade compulsória, né, sabendo que elas querem ser mães quando for possível, quando elas tiverem condição, numa união, e aí na união não poliamorosa, mas uma união livre. Então eu me uno a uma pessoa quando assim desejar e deixo de me unir a ela quando quiser. E também atacam com isso o mito da mulher moderna, né? Porque o que a sociedade do século XIX, início do XX, oferece é a ideia de que a mulher trabalhadora, independente, é a mulher moderna, né? A gente sempre fala da revista Cigarra, né? Que é todo esse instrumento de propaganda burguês a respeito dessa disciplina sobre o corpo feminino, né? Então, por exemplo, as mulheres... Tem lá a moda, né? As grandes lojas começam a surgir em São Paulo, que isso é um instrumento de disciplina, né? É o papel social da mulher trabalhar pelo status da família, né? Ao passo que a mulher operária está lá fazendo um baita de um equilibrismo para conseguir botar comida na mesa, né? Ela está sendo mais vítima do machismo, né? Porque o seu marido é oprimido, desconta nela grande parte da sua opressão, ela trabalha mais, ganha menos e tem toda a questão do trabalho doméstico. Então, elas vão denunciar isso. A violência contra a mulher, por exemplo, é um dos assuntos que as mulheres anarquistas denunciam desde o início, né? Então, acho que as grandes... o que me chama a atenção assim, nas mulheres anarquistas, e que é o que me faz cada vez mais querer ler e estudar essas mulheres, é pensar o quanto o feminismo da segunda onda trouxe essas pautas que já existiam há tanto tempo, né? Então, claro que tem as suas dificuldades, né? A gente sabe, por exemplo, que o movimento anarquista também, as pessoas foram vítimas da sua época, né? Nem todo mundo aceitava que as mulheres falassem, né? A gente, se pegar, por exemplo, o Proudhon, ele vai arrumar lá uns argumentos pseudocientíficos para colocar a inferioridade das mulheres, mas o Bakunin já vê, peraí, camarada, mulheres são diferentes, mas a nossa libertação, né, a libertação de quanto tiver algum escravo, todos são escravos, então a gente precisa olhar para a questão feminina. Malatesta, que também viveu uma união livre, que a gente chamaria hoje de poliamorosa. Então, além delas, né, elas acabam, o que eu acho que elas fazem é alargando o espectro de pensamento dos camaradas,
né? É a reivindicação feminina, que é uma reivindicação histórica, né? Quem derrubou a Bastilha são as mulheres da Revolução Francesa. Então, se a gente tem esse pessoal que gosta de buscar, né, na história, né, as raízes, as origens, as mulheres sempre estiveram lá, mas parece que elas nunca estiveram, né? Então, acho que é por isso que a gente precisa, entre nós, fortalecer esse movimento de ler essas mulheres, de conhecer essas mulheres. Com certeza. Eu queria só fazer duas colocações. A primeira é que, com isso que você comentou agora, eu fico só imaginando, por exemplo, a Emma Goldman molar testa no carnaval brasileiro aqui, né? Os caras iam se divertir a roda. Mas, fora essa questão, tava pensando agora sobre... Pô, a gente já tá falando de alguns nomes, tipo a Emma Goldman, né? A Maria Lacerda de Moura, e a gente pode colocar outros nomes também, e eu gostaria, assim, eu te falei em off até, né? De fazer até um comparativo, que você falou da segunda onda. Quando a gente fala sobre ondas do feminismo, a gente sempre pensa em mulheres marxistas, né? As mulheres anarquistas, inclusive, são apagadas pelas mulheres marxistas, e como a gente falou em off também, pelos marxistas, muitas vezes de forma proposital mesmo, né? Sabe que a mulher é anarquista e não fala que ela é anarquista, fala que ela é revolucionária, né? Quando vai falar dela, e etc, etc. E aí, por exemplo, a Maria Lacerda de Moura, como você já falou, é um grande expoente do feminismo brasileiro, né, de forma geral, não só a questão de gênero, mas outras questões que completam, né, todo o círculo para, enfim, revolucionário, de forma geral. E eu fico pensando só como que essa visibilidade não se dá, mas não é que não existam outras mulheres anarquistas, né, não só no Brasil, mas, enfim, a importância delas nessas ondas também que foram dominadas pelas mulheres marxistas, né? E a diferença, como você falou, para finalizar o que eu estou pensando, né? Que já eram pautas, inclusive das mulheres anarquistas, que em determinado momento do movimento feminista, assim, às vezes até de praxis, não estou nem colocando uma crítica ideológica, mas às vezes até de praxis, por exemplo, questões trabalhistas foram deixadas para trás em alguns momentos, né? E, enfim, como é que você enxerga, por exemplo, essa ou dualidade ou essa falsa dualidade? Eu não sei como é que você enxerga isso. Felipe, você quer ouvir uma dura verdade? O Felipe é nosso amigo marxista, né? Nada contra os marxistas, né? Até tenho amigos que são. É uma pena, a gente vive até um artigo da Margaret Hago, ela não usa essas palavras, obviamente, mas a gente vive um feminismo desmemoriado, né? É muito imediatista, muito ligado ao mercado, né? A questão das cantoras, como é que chama isso, gente? O pop e tal. Que massa! O que a Beyoncé faz não tem nome, minha gente. Aquela mulher é sensacional, né? O Fábio sabe. Calma aí. Desculpa atrapalhar o seu pensamento, mas ela é sensacional em que sentido? No sentido artístico? Sim, não. O que ela produz, a crítica que ela produz é sensacional. E nem chegamos em Britney Spears ainda, que essa daí tem um lugar no meu coraçãozinho. Mas assim, voltando para a pergunta... Que é marxista oficial, né? Então. Mas voltando para a pergunta do que você fez, assim, falando das verdades duras, a real é que ainda assim os marxistas preferem colocar como momento inicial referenciais liberais a referenciais anarquistas. Então a gente, por exemplo, a Berta Lutz e a Maria Lacerda de Moura tiveram na mesma organização. A Maria Lacerda de Moura vazou, falou, esse negócio aqui de voto não vai para frente, não. Mas elas estiveram na mesma organização. Só que ainda assim, e uma das coisas que ela criticava, inclusive, era que tinha um caráter bastante despótico na organização, né, da Berta Lutz, a Gilca Machado, né, as demais mulheres liberais que estavam ali, além da filantropia, uma manutenção dos valores burgueses, mas o feminismo marxista ainda continua indicando esse momento como movimento de nascimento do feminismo no Brasil e no mundo. Não busca outros referenciais. É claro que as mulheres anarquistas
não se chamavam de feministas, né? A Emma Goldman tem um texto que é sensacional, que chama A Tragédia da Emancipação Feminina. E ela discute isso, ela fala assim, a gente precisa emancipar a mulher da emancipação, porque você deu direito ao voto e isso não vai mudar nada, né? Então, por conta disso, as mulheres não se diziam feministas, mas as mulheres anarquistas não deixavam de lado a contribuição dessas mulheres, né? Então, por mais que elas não sejam lembradas, não sejam nomeadas, os questionamentos que elas fizeram estão presentes nesses questionamentos das ondas que vieram depois. Assim como os questionamentos marxistas também são muito importantes e estão presentes no que a gente vê hoje, né? Mas é uma pena que a gente tenha esse feminismo tão desmemoriado que não queira buscar essas contribuições que são tão importantes, assim. Se você pensar a ideia do que é uma união livre, da contracepção, você falou da Emma Goldman, né? Mas o que fez a Emma Goldman a mulher mais procurada da América, a mulher mais perigosa da América, não era o fato dela ser anarquista, era porque ela dava palestras sobre contracepção. Né? Então, é uma pena que a gente tenha esse feminismo tão desmemoriado, e isso é pior porque produz esse feminismo liberal, descontextualizado, né? Parece que não teve ninguém antes de você que tivesse feito uma luta para aquilo que você tem hoje, né? Então eu acho fundamental que a gente tenha essas iniciativas de investigar o que essas mulheres pensavam, o que elas faziam, o que elas fizeram para o que eu tenho hoje, né? Pensando no anarcofeminismo, assim, para dar um salto, né? Eu falei mais no começo, elas também não se diziam anarcofeministas, embora elas falassem, mas a partir da Guerra Civil Espanhola, da Revolução Espanhola, a gente tem o Mulheres Livres, e ali você pode dizer, aqui se constitui o anarcofeminismo. E nem isso, muitas vezes, recebe crédito por parte dos marxistas, né? Então, acho uma pena, porque a gente, com isso, deixa o campo aberto para todo tipo de maluco, assim, né? A gente não pode esquecer que até bem pouco tempo atrás, Sarah Winter e Sarah Inferno e Carla Maluca Zambete lá, né? Carla Zombeteira eram mulheres que se diziam feministas, né? Então fica parecendo que é uma zona que, né, elas estão ali por pura, sei lá, diversão, luxúria, enganado, sei lá, que é um movimento que não tem historicidade, não tem uma crítica, não tem obviamente, feminismo a gente tem que falar de forma plural, mas tem uma história que orienta uma prática, né? Então é uma pena que a gente ainda opte apenas por esses referenciais iniciais, ao invés de olhar para um espectro maior dessas disputas que estavam rolando ali. Essas mulheres debatiam, e não debatiam as mulheres liberais, as mulheres marxistas e as mulheres anarquistas. Mas a gente não tem, mas a gente prefere fazer uma linhazinha do tempo partindo do viés liberal e invisibilizando o resto do debate, né? E que muitas vezes é só uma capa, né? Uma máscara, inclusive que os próprios marxistas utilizam, né? De praxis, né? Isso aqui funciona, isso aqui é o que pode ter agora, isso aqui é muito idealista, né? Então, por isso que, sei lá, algumas práticas liberais, tipo, considerar que Fernanda Lima é fantástica, por causa daquele programa que ela tinha lá, que falava sobre sexo, não sei o que, né? Eu nem lembro o nome do programa, mas enfim. E como se ela fosse a super feminista, porque na praxis era a única coisa possível de se fazer agora, sabe? Esse tipo de coisa. E eu não estou dizendo que, por exemplo, algumas argumentações, como onde chega a TV da Globo, chega lá na porra da periferia. Mas o livro, por exemplo, da Emma Goldman, hoje não chega. Né? Eu concordo com essa premissa. Agora, não quer dizer que o que a Fernanda Lima está passando, que é um feminismo liberal, é um feminismo capitalista, e que, enfim, ela própria talvez não saiba exatamente onde que ela se encaixa nessas correntes todas, né? Não só do feminismo, mas, enfim, do espectro político de forma geral. Não quer dizer que as pessoas que estão ouvindo ela vão fazer a escadinha. Elas vão, na verdade, engolir teoria liberal, e vai continuar sendo liberal. Ela não vai passar disso.
né? Não é como se fosse um etapismo, como o próprio Felipe sempre fala sobre o PCdoB, que tinha, né, a teoria sobre etapismo, que se provou assim, completamente falha, né, de forma geral. E, enfim, voltando à questão, eu acho que é bem isso, né? Isso que você falou, esse tá perdido, não tem essa memória para você, né? A linha, na verdade, a linha do tempo, ela nunca é linear. Ela é quebrada, né? Ela vai e volta, ou então ela... Tem intersecções, né? Que ficaram no meio do caminho, assim. Exatamente, ela tem essas intersecções, e aí a gente pode falar sobre praxis também, muitas coisas. Então, eu acho meio complicado, né? Eu gostei dessa concepção de não ter memória, né? Essa frase, um feminismo sem memória. É interessante porque abre, eu acho que é justamente essa ideia do imediatismo, né? Como é uma coisa imediata, acho que não leva tempo para reflexão e é como se fosse um ciclo. Eu vejo como se fosse um ciclo. Você pega, você recebe a teoria, você faz a prática, mas você não sai daquilo. Aquele ciclo de opressão, você está preso nele. Só que você acha que está se libertando. Ao mesmo tempo que você está preso, você acha que está fazendo, por estar fazendo teoricamente uma prática diferenciada, você está se libertando. Só que você está só reforçando aqueles grilhões que estão te prendendo. Né? E acho que isso tem muito a ver. Foi o que você falou, mediatismo, cara. Eu faço isso, tô vendo aquilo e isso muda. E só que acho que o resultado prático dessa perspectiva liberal tá sendo desastroso, assim, né? Ah, e outra coisa, só para complementar o que eu tava falando, que eu acho que, tipo assim, esse, não o feminismo em si, mas a prática da esquerda liberal, de forma geral, independente se é de gênero, de raça, de classe, etc., é como se ela fosse uma questão quase que ideologicamente falando na praxis também regressiva, porque se falava desde sempre questão estrutural, questão de classe principalmente, né, questões socioeconômicas de forma geral, e esse debate se perdeu para questões mais identitárias mesmo, né, que são os movimentos pós-modernos. Então, por exemplo, a Beyoncé, nada contra ela artisticamente falando, mas é uma mulher que já saiu matéria falando que ela estava tendo problemas para botar a quinta piscina na mansão dela, aquela questão da fábrica no Sri Lanka para vender jeans caro pra caralho nos Estados Unidos e por aí vai, entendeu? E assim, ela querendo ou não, ela é o expoente do feminismo mundial. Não academicamente falando, mas ela é uma das figuras centrais, independente da gente, anarquista ou marxista, não gostar dela, discordar disso, ela é o expoente do feminismo hoje no mundo inteiro, não tem como negar, sabe? Então, assim, me parece que a prática que se começa com a New Left, a chamada New Left, né, em 2000 para cá, ela é completamente regressiva, assim. Então, se falava, um exemplo para ficar mais claro, falava da música do funk. Não podia criticar o machismo das letras do funk porque era uma música de periferia. Entende? Agora não. Agora essas mesmas pessoas que falavam isso já criticam essas letras também. Então, assim, demorou 10 anos para se chegar a uma coisa que a gente já discutia por completa, digamos assim, sei lá, no século XIX. Vocês estão entendendo mais ou menos o que eu quero dizer? Tá, tô. Assim, mas eu acho que, assim, falar que existe um feminismo liberal, eu sempre gosto da frase do Emicida, né? Que ele fala assim, pô, se o capitalismo vem de Deus, não ia vender rap? Mano, se o capitalismo vende até Deus, não vai vender as mulheres que, historicamente, ele sempre vendeu. Sim. Né? Exatamente. Ele não vai vender a questão racial. O problema, para mim, maior é a nossa inabilidade em disputar essa narrativa e criar essas disputas internas, né? As pessoas que estão na periferia, por exemplo, as mulheres que trabalham com funk hoje, elas têm um papel fundamental na denúncia, por exemplo, da exploração da mulher, da violência. E isso começando, a gente pode pensar lá na Valesca Popozuda, né, que tem até um livro sobre, né, feminismo. Que é uma história foda de vida dela, né? É uma história foda. E a gente tem que pensar que é isso, né? Tem coisas que, em qualquer vertente do feminismo,
todo mundo vai concordar, e tem coisas que são específicas, mas que a gente precisa ter, pelo menos quem, né, se dispõe a teorizar, tem que ter uma clareza do serviço que está prestando com isso, né? Então, a gente pensa assim, é um feminismo liberal. É um feminismo liberal, mas mas ainda assim é aquele que é mais ativo dentro dessa dita esquerda. E por que eu falo isso, assim, né? A gente vive aí um protofascismo e é sempre para as mulheres que o fascismo chega primeiro, né? Em toda a sociedade fascista, é no lombo da mulherada que o chicote estala primeiro. E quando as mulheres foram para a rua, por exemplo, lá no movimento do Ele Não, um movimento tremendamente legítimo, e aí o Bolsonaro subiu, a culpa foi para quem? Para as mulheres. Se tivesse sido um movimento heterogêneo, não tivesse sido um movimento de mulheres, não teria acontecido essa culpabilização, né? Então, eu acho que é mais grave nos nossos meios, que se dizem progressistas, de esquerda de qualquer tipo, a gente não identificar a presença feminina, não fornecer outras narrativas e ficar tentando invisibilizar o coleguinha A, X, Z, porque ele pensa diferente, assim. A experiência prática das mulheres anarquistas, pensando especificamente lá na Primeira República, que é esse grande momento, né, de hegemonia anarquista, é uma experiência de diálogo, né? E a gente vê que o diálogo hoje é parco, né? As pessoas quando eu comecei, né, a entender alguma coisa de anarquismo, eu comecei a achar que eu era anarquista, até hoje ainda fico meio assim, porque para mim, você ser anarquista, você precisava ler muito, né? E aí você vê hoje que tem um monte de gente que se forma, por exemplo, com podcast, meme, né? Não que as pessoas tenham jeito de se formar do jeito que elas quiserem, mas a forma como a gente está diluindo os conceitos e a história faz com que fique muito mais difícil a gente aprofundar o debate, atacar as questões estruturais. E é isso que o liberalismo espera da gente. Exatamente, né? Eu fico impressionada como a gente dá essa munição. É tipo isso, né? Inclusive a gente tá aqui gravando um podcast falando sobre mulheres anarquistas e a gente já pode até deixar um aviso, né? A Thalita já tá deixando esse aviso. Pra quem estiver ouvindo e quem estiver pensando assim, será que eu sou anarquista? Será que eu sou anarcofeminista? Qualquer coisa do tipo. E não vai atrás depois eu falar, pensar não só em outros podcasts, por exemplo, ou até memes, sei lá, mas também ler, procurar uma produção acadêmica ou uma produção histórica, etc. Se você não fazer isso, assim, já fica aí um grande vai tomar no cu pra você, porque, né, convenhamos, você tem que fazer a coisa completa, querendo ou não. Nós aqui não temos a concepção completa, né, do todo. A gente não consegue buscar tudo, a gente não consegue ler tudo, mas é importante que a gente busque várias fontes, principalmente fontes que tenham alguma metodologia, digamos assim, né, principalmente quando se trata de leitura, não só acadêmica de forma geral, mas enfim, que tenha uma fonte que seja crível. Não pode ser qualquer coisa, né? Então, assim, enfim, a gente tem que buscar o todo, resumindo, para a gente saber o que a gente está, né, envolvido. E se organizar. Claro, com certeza. Eu ia falar dessa questão da organização, assim, tem um monte de coletivos anarcofeministas por aí, tem alguns podcasts muito bons que a gente pode até deixar depois indicados especificamente sobre algumas mulheres anarquistas, tem uma produção sendo reeditada, né, a nossa indicação de livro, né, A Mulher é uma Degenerada, é um livro que está aí para baixar para qualquer um, acho que é um livro de 26 ou 24, não sei, não chega na década de 30. Essas mulheres fazem um esforço danado para publicar outras mulheres e para chamar a atenção para essa invisibilidade, para essa contribuição, né? Então, acho que procurar conhecer a história, divulgar essas mulheres e para além dessa cultura da bolha e da lacração, né?
A gente vê o caso da Maria Lacerda de Moura, emblemático, que teve naquele podcast Temperado, né? Eu vou falar assim porque eu não quero tomar um processo. Parece que é muito marxista, né? Mas esse povo gosta de uma notificação extrajudicial, então eu vou falar... Exatamente. Mas apesar disso, é um podcast muito bom, assim, independente de qualquer coisa. Não, eu gosto muito. Mas o problema, eu vou de novo, né? Tá no fã-clube, né? A gente, com as redes sociais, essa falta de organização, como o Felipe disse, assim, de você não estar não estar em contato com outras pessoas para fazer algo, nem que seja para discutir, sabe? Mas só para estar ali replicando, respondendo comentário, com a tela na frente. Eu sei que tem muita gente que dialoga sobre essa questão do alcance das redes sociais e tal, mas tem um algoritmo por trás que deixa a gente numa mega de uma bolha, né? E aí, nesse podcast, por exemplo, ela falava da Maria Lacerda de Moura como a primeira antifascista, né, do Brasil, sem citar a Maria Lacerda como uma anarquista. Né, de uma forma muito descuidada, penso eu, porque ela usou, por exemplo, um documentário sem ler. Claro que nem todo mundo precisa ler, gente, porque você perguntou lá no início, quem são essas mulheres? A própria Emma Goldman falava isso, né? Quando ela separou da primeira vez, o Berkman, que era o companheiro dela, que foi o companheiro dela a maior parte da vida, né? Perguntou para ela assim, mas por que você se separou, assim, né? Você leu autores anarquistas? Você leu fulano? Você leu esse fulano? Não. Eu vi a minha experiência feminina. Né? Eu me separei por conta da minha experiência. As mulheres que agiram na Primeira República também. Claro que elas se liam, claro que elas publicavam. O movimento anarquista é um movimento internacionalista. Mas a gente tem que, então, ter esse cuidado de entender essas experiências como válidas, né? Também não precisa estar tudo referendado. E quando a gente não oferece outras narrativas para as pessoas se identificarem com essas narrativas, as que estão postas acabam levando Exatamente. Assim, na boiada passa fácil. Né? Então, eu acho que quando ela fez esse podcast e aí ela pediu desculpas e tal, foi massa isso. Porém, a gente tem muito para conhecer ainda, né? Mesmo entre a gente, você chegar para os camaradas e pedir para falar o nome de uma mulher anarquista de cabeça, que não seja a Emma Goldman ou a Maria Lacerda de Moura, talvez role uma dificuldade. Pois é, não, com certeza. Inclusive, aproveitando a deixa, para a gente já ir até finalizando, né? Nomes, né, que a gente está falando aqui, a gente está falando de nomes, assim, se alguém quiser ler, assim, quais são as indicações que vocês todos têm, e não precisa ser só, lógico, anarcofeminismo, mas dando preferência para as anarcofeministas, mas se vocês tiverem, por exemplo, alguma marxista que vocês acham que tem um trabalho fantástico também, claro que tá sendo válido, né, porque senão a gente vai excluir, inclusive, o Felipe aqui do podcast, lá do espectro ideológico aqui, né, mas, enfim... preferência para as mulheres. Assim. Eu gosto muito da Irato também, já aproveitando já para falar sobre mulheres marxistas, né? Eu acho a Irato fantástica. A gente estava falando em off também, lógico, a Angela Davis, né? A Nancy Fraser, como a gente estava falando em off, mas falando especificamente de mulheres anarquistas, né? É um clássico também, o Voltairine de Cleyre, né? Então, assim, eu acho que não tem, se não me engano, não tem muita coisa sobre os escritos dela, mas o que tem é fantástico, né, de forma geral. A Voltairine de Cleyre tem um escrito sobre ação direta. A gente fala tanto do Emile Pouget para falar de ação direta, mas tem uma mulher que escreve sobre ação direta, que deu conferências sobre terrorismo anarquista, por exemplo, né? A exceção da Maria Lacerda, as mulheres que a gente falou nesse episódio, né? Todas eram adeptas de alguma violência no processo revolucionário, né? Não acreditavam que isso podia ser feito sem, né? E aí já está na minha vez de indicar os livros ou eu cortei o Felipe na alta mesmo? Não. Já tá. Então, eu queria indicar umas produções das meninas das mulheres brasileiras, pesquisadoras que estão produzindo, assim, né?
A Fernanda Grigolin, do Jornal de Borda e também da Tenda de Livros, aquela mulher do canto esquerdo, tem um trabalho primoroso com a pesquisa e a divulgação de mulheres anarquistas. Ela está com um projeto no YouTube que chama Charlas e Luchas, então toda semana ela está falando de uma mulher anarquista, né? Oh, legal. A Beatriz Strattenberg, por exemplo, fala da Luiz Michel, ela tem uma no YouTube do Centro de Cultura Social de São Paulo, ela tem uma live sobre isso, tem a peça sobre isso. O coletivo anarcofeminista, o Insubmissas, tem um trabalho que é muito maneiro, então, e tem página no Instagram, no Facebook. Você segue uma, você vai ver uma rede de meninas que estão organizadas fazendo disso. E aí, se eu fosse indicar, para além, né, então, a Fernanda Grigolin, por exemplo, fez a publicação da Mulher é uma Degenerada, que é possível baixar, inclusive, na Biblioteca Terra Livre, em alguns outros lugares, você encontra vários escritos da Emma Goldman, né? A Terra Livre está com um projeto de publicação da Emma Goldman. Tem também a Isabel Cerruti, que a gente não falou, que é uma das grandes anarquistas brasileiras e que tem um livro publicado também. Mas eu falaria, além do Insubmissas, do trabalho da Fernanda, para quem está chegando, o trabalho da Mabel Dias, que é o Mulheres Anarquistas, o resgate de uma história um pouco contada, que é um zine, na verdade, fruto de um trabalho dela com zine, em que ela faz um levantamento inicial excelente dessas mulheres, né? Então, tem muita gente se movimentando e muitas pesquisas acontecendo. Claro, poucas perto do que a gente precisava. Eu acho que tanto quanto para homens quanto para mulheres anarquistas, a gente precisaria fazer um esforço muito parecido com o que os argentinos fizeram com aquele dicionário da esquerda argentina, né? Porque a gente só tem até hoje os escritos do Edgar Rodrigues fazendo essas biografias. Tem a Ângela de Castro, tem o Velhos Militantes e tal, mas a gente precisa ir aprofundar essas biografias desses militantes até para recuperar o pensamento, né, a teoria que eles desenvolveram, assim, né, porque eles pensaram o anarquismo no contexto brasileiro, né? Então, e que tem teoria, né, ao contrário do que dizem por aí. Apesar do que aquele moço que faz supino com lossudo diz, existe teoria no Brasil, viu? Exatamente. E aí, para fechar, então, só para constar, assim, um clássico que a gente também não falou é a Lucy Parsons, né? Eu acho que a gente não falou sobre ela. E a única indicação que eu queria, assim, fora do academicismo, é a Ursula Le Guin, que ela faz ficção científica, né? E é baseada justamente, né, em concepções sobre monarquia de forma geral. Muitas vezes ela recai, assim, uma coisa meio... Até porque da influência, né, da vida dela, ela cai um pouco no proprietarianismo, assim, mas não é a linha dela, assim, né? A linha dela, de forma geral, é um anarquismo socialista tradicional, digamos. Então, é isso aí, pra gente fechar de vez agora, Thalita, o seu vai tomar no cu fica pra quem nesse episódio, vai ser o mais especial de todos. Não precisa ser alguma coisa que a gente discutiu, pode ser alguma coisa que a gente não tenha discutido, ou um nome de alguém, enfim, pensa no processo, né? Mas assim, várias vezes a gente já deu vários nomes aí que a gente pode ser processado um dia. Mas vai tomar é bem misógino, né? Não pode ser assim um soco no estômago, na boca. Pode. Tem 1,5 metro, sabe, gente? Essas são coisas que eu nunca vou conseguir fazer. Eu fico pensando em Michel, assim, a mulher andava com uma baioneta na Comuna de Paris. Eu falo, porra, francesa, né? A gente tem aqueles. Tem umas francesas grandonas, mas tem umas francesas pequenininhas. Assim, né? Porque no filme, que a gente inclusive ficar, né? Cara, eu, por uma questão de ódio eterno, apesar de já ter passado algumas semanas do episódio, acho que a Sarah Inferno é uma mulher que eu queria dar várias bicudas na boca. Nossa, com certeza. Mas eu volto para a questão inicial. O camaradinha que acusa as amiguinhas de identitarismo, que não olha dentro do movimento, que silencia
esse camarada eu dava um soco no estômago também, viu? Porque não ajuda, né? Assim, você pode ser, quando você coloca embaixo do guarda-chuva ou considera, né? Você pode ser o mais bakuninista de todos, mas parece que você pulou essa parte que o Bakunin dizia que as mulheres eram importantes. Então, esse camaradinha que se diz muito bakuninista, mas que pula essa parte das mulheres, eles também não têm perdão, não. Com certeza. E aí, Felipe, você, cara? Cara, eu acho que hoje vai ser para as duas moças, acho que é a Sarah e para a amiga dela, a Carla, cara, que, cara, não dá, velho, não dá, é inacreditável, assim, o tanto de besteira, né, que sai. Eu fico de cara, assim. E se o feminismo não fosse tão desmemoriado, a gente não tinha que aguentar, ficar justificando toda hora a existência dessas mulheres, ter que ficar respondendo que se tem que ter sororidade ou não. Desculpa te cortar, mas o importante da memória para o feminismo é isso também. A gente não tem que ficar lidando com uma cidadã feito essa. Com certeza. Porque ainda tem essa, feita você ter falado isso, porque uma das discussões que eu acompanhei era exatamente, tem que ter, ela de qualquer maneira é uma mulher, então merece, e teve essa discussão, pelo menos no mundo virtual, ainda bem que não chegou ao presencial, né, mas pelo menos que o mundo virtual você ignora, se você quiser, né. Teve essa discussão, sim, foi bem lembrado, assim, eu tinha até esquecido, mas tem plenamente quando começa a sofrer ataques, depois das merdas que faz, porque essa galera faz merda e não assume a sobriedade da merda que faz. Tenta jogar, tenta descartar, né? Tenta descartar, tenta se livrar daquilo. A Carla é pior ainda. A Carla, ela pega e apaga lá, acha que apagando o tweet, a merda vai acabar, né? Como desaparecesse. Mas é isso, cara. As duas ali tinha essa discussão realmente. Devemos ser solidários? Não podemos pegar tão pesados assim, porque querendo ou não, né? Exatamente, velho. Cara, o meu vai tomar no cu aí do final de programa. Vai pros coleguinhas, né? Os camaradas que falam tanto sobre Rojava e não pensam a questão de gênero. É o tempo inteiro falando sobre o quanto Rojava é sensacional, não sei o quê, mas parece que nunca nem leu o clássico, que não é uma mulher, diga-se de passagem, né? O Abdul Kalam, que fala sobre a centralidade de gênero na Revolução, né? Então, assim, essa galera também, pra mim, é um grandíssimo vai tomar no cu, né? Pra fechar o programa aí. E a última pergunta, então, pra gente se despedir, Thalita, houve alguma coisa que eu ou o Felipe tenhamos falado que você pescou aí, que tenha, sei lá, um micromachismo, ou às vezes um macromachismo, qualquer coisa do tipo, ou então que você, sei lá, falta de historiedade mesmo, alguma coisa assim? Gente, mas eu acho que se a gente for olhar, até eu devo ter falado uma groselha aqui, mas eu acho que a iniciativa é importante de estar discutindo, então não tenho nada para reclamar de vocês, não, assim. Eu só acho que a Beyoncé é sensacional e a Britney também. É um ponto que vai ficar aí, né, entre a gente, mas tem problema não. A gente pode viver com essa contradição. Afinal de contas, a gente é anarquista e não marxista, né? Então, fale por nós dois, mas não pelo Felipe, né? Vou levantar aqui e vou embora. Tô brincando, Felipe. Então é isso, cara. Valeu. Thalita, pra mim, até agora foi o melhor episódio que a gente já gravou. Não precisava fugir desde o começo. Tô brincando, eu sei que você não fugiu. Mas, enfim, foi o melhor até agora. Agradeço muito a sua participação. E aproveitando que eu falei sobre, por exemplo, a questão de Rojava, a gente podia depois, mais pra frente, falar sobre Rojava. Porque a gente, no fim das contas, eu fiz um puta resumo da vida das mulheres e não deu tempo de falar, né? Eu não sei, fazer Vamos pra parte 2. Vamos fazer umas mini build de umas mulheres aí que eu acho que vale. Pô, eu acho massa pra caralho a gente fazer isso, né? Na real. Dá pra fazer umas mini build, assim, que eu acho que vale, né? Quando quiser, a gente faz. Quero agradecer primeiramente a Thalita por disponibilizar, depois dessa saga que foi. Entendo até o resquício e tal de se expor, né?
não é só você que estava nervosa, eu também, acho que o Fábio também, né? Agradecer e falar que eu topo já de cara essas mini biografias, acho bem interessante trabalhar, vou me apropriar provavelmente dessa escuta, né, que é um podcast, para trabalhar em sala com meus meninos, vou principalmente trabalhar a Primeira República, né, República Velha, a questão da década de 10, década de 20, pegar essas biografias para trabalhar. Então, eu quero agradecer e falar que estamos juntos e espero que esse seja o primeiro de muitos de outros episódios, principalmente das biografias. Muito obrigada mesmo, assim, desculpa qualquer coisa, eu estava muito nervosa, eu falei para os meninos em off que eu estava muito nervosa, eu fiz um roteiro enorme para falar de algumas mulheres, até a própria biografia, então me comprometo aí a tentar colaborar mais e quem sabe a gente bota para frente essa ideia de fazer algumas biografias. Certamente eu não cobri tudo que podia cobrir e eu acho que isso é importante, assim, de mostrar que o negócio é tão vasto que a gente falou e mal saiu da superfície, para perceber justamente essa profundidade do tema, né? Então, estamos aí, muito obrigada e desculpa qualquer coisa de novo. Não, mas é isso, não tem que desculpar de nada não, pelo contrário, você deu um up ao episódio aqui, que nós dois somos dois vagabundos ridículos e você aí tá muito acima do nosso nível. Cara. E é isso, vamos ver se a gente grava aí depois, que como você falou, a gente não saiu da superficialidade do assunto, então uma parte 2, um outro episódio com certeza tem que rolar, se você já estiver disposta, botando pressão aí pros nossos, sei lá, 10 ouvintes no máximo que a gente tem aí, que já tá ouvindo que a gente tá fazendo convite, então... Se vocês quiserem, a gente grava, vamos aí, vai dar um like, assim, sei lá o que faz, né? Blogueirinha. Exatamente. Então é isso, gente. Valeu. E é isso. Até o próximo episódio aí. Valeu.